Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mel. Bem-vindos ao meu canal. Quem aí lembra dessa casinha da Fisher Price? Ela era toda rosinha, uma casinha usada que eu tinha comprado e que eu tenho planos pra ela. Eu sei que eu venho fazendo um mistério, mas já é óbvio, né? Pelas pintinhas vocês já conseguem dizer. Estou reformando essa casinha pra uma família de dálmatas, Sylvania Family. Olha que gracinha. Eu peguei aqui a mamãe da caixinha. O restante da família eu tô deixando guardado na caixinha pra não pegar poeira, porque eles são branquinhos. Então eles acabam ficando empoeirados muito rápido, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado. E aí eu escolhi ela pra ficar do lado de fora aqui me fazendo companhia, pra servir de inspiração pra fazer essa linda casinha, essa reforma toda com a carinha dessa família linda. Vou deixar aqui do lado. E aí eu vou atualizar vocês de toda a transformação que já aconteceu de lá pra cá. E eu sei que já tem um tempinho, né? Eu fiquei uma semana aí, gente, sem conseguir postar. Eu peço mil desculpas. Foi uma semana muito corrida. E eu nem percebi, pra falar a verdade, que passaram tantos dias. Acredita num negócio desse? Pra vocês verem como tava corrido. Bom, já na fachada vocês conseguem ver que eu mudei a cor da casinha inteira, né? Ela era num tom de rosa, bem aqui, ó, nessa bordinha aqui dá pra ver que ela era um tom de rosa meio arroxeado, já manchado, tinha adesivinhos que eu tirei, ficou um pouco da cola. Então eu mudei a fachada toda, eu escolhi esse azul petróleo, tá? E as janelas coloquei em branco. Ainda não terminei, vocês podem ver que ainda faltam os detalhezinhos, as pontinhas aqui, ó. E o acabamento. E no branco vou colocar as pintinhas pra remeter a Dálmata. Os 101 Dálmatas, o filme famoso da Disney, eles misturam muito o tom azul e vermelho com branco e as pintinhas, porque combina muito bem. Então, na borda aqui da casinha entrada, escolhi esse tom de vinho nos tijolinhos, passei uma argamassa para dar um aspecto mais realista e vim pintando. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, nossa, olha que dó, esse rosa aqui tava completamente desbotado, ó. Completamente desbotado. Vamos lá, vou pegar aqui vocês. Ó os tijolinhos aqui embaixo. Quando eu passo a argamassa, gente, ó, ele fica assim, ele fica bem branquinho. Depois eu venho com o vermelho e vou pintando os quadradinhos, quadradinho por quadradinho, deixando um pouco de... não sai perfeito, vocês podem ver que não fica o quadradinho perfeito. Por quê? Porque a intenção é parecer que passaram a massa bem aqui por cima, entendeu? Pra ficar com esse aspecto mais realista. Essa é a lateral da casinha, pra quem não lembra, ó. Ela é bem fofinha. O telhado era um rosa, mas cheguei, ó, aquele rosa chiclete. E aí eu estou pintando de cinza. Ela era um tom de rosa bebê, mas pode ver que tá bem manchada, ó. Onde está a cor original, bem desgastada com o tempo mesmo. Ela tinha aqui nessa lateral abinhas de abrir e fechar que eu tirei porque eu achei que não tinha nada a ver. No vídeo de unboxing dessa casinha, review na verdade, assim, quando ela chegou, eu mostro os detalhezinhos de como é que era essa portinha. Vamos virar. E o que eu gosto muito nela é que ela é cheia de detalhes, ó. Ela é cheia de detalhes, tem essa florzinha bem aqui, tem um monte de alto relevo. A porta também pintei num tom de marrom, depois eu passei um verniz, mas esse verniz, gente, eu não sei se é porque ele tava velho, ele não deu o brilho que eu gostaria que tivesse dado, sabe? Queria aquele bem brilhoso, assim, sabe? Bem envernizado. Não ficou legal, e aí eu vou ter que fazer uma segunda demão. Tô pensando, o que que eu faço nessa porta? Se eu passo outra camada de tinta marrom, que a ideia era deixar essas marcações assim pra parecer madeira mesmo, só que não ficou legal. Tô achando ela muito manchada, então ainda preciso melhorar isso. Esse dourado é o tom original da casinha quando ela chegou. Olha os detalhes, gente, olha os detalhes. O adesivinho que ainda tá ali. Aqui, ó, imitando um aspecto de revestimento de madeira. Ó que lindo, gente. Olha isso aqui. Ai, é muito lindo, nossa.
Eu amo os detalhes dessa casinha. Ó, até o telhadinho, ele é cheio de detalhezinhos, ó. Tô passando devagarzinho pra vocês admirarem aí. E aí, o que eu pretendo fazer? Aqui, ó, nessas bolinhas, eu não vou deixar com as bolinhas, gente. Eu quero colocar uma florzinha, não sei, depois pintar de azul por cima, pra ficar uma coisa mais romântica, porque eu sou muito romântica, gente. Eu sou muito romântica. Então, eu quero deixar um pouquinho mais romântico. Eu não gostei muito desse detalhe aqui de bolinha, tá vendo? Combina com as pintinhas? Combina, mas, eu não sei, eu acho que dá pra destacar mais. Então, aqui é o segundo andar. Aí, vocês estão vendo aí tudo que eu já pintei. Ela já mudou bastante, né, em vista do que era, ó, o rosa chiclete, o rosa bebê, que algumas partes tá tão desgastado, tão manchado, que ficou meio amarelado. Aqui. E o que dá trabalho é o branco, gente. O branco eu tenho que passar várias demãos até ficar esse branco bem... Tchan! Sabe, eu tô tentando achar a palavra, bem branco. Pra eu poder colocar as pintinhas e destacar bem. Porque ele é meio transparente, sabe? Então eu tenho que fazer várias camadas pra ficar do jeito que eu gosto. Aqui, ó, o tijolinho. Logo depois que eu passo a argamassa, ele fica nesse aspecto. Só que eu queria dar um destaque ao vermelho e é por isso que eu fiz esse acabamento aqui. Então, essa parte aqui tá mais pronta do que essa, entenderam, né? Aí, agora, uma última visão aqui geral. Ah, sim, olha essas pintinhas, que gracinha. Ah, gente, tá ficando muito frufru, né? Fala sério. Ela tá amando, ela tá doida pra se mudar pra essa casinha já. E tem, assim, um toque meio londrino, não sei, meio francês, o estilo, e eu gosto muito. Então, a última olhadinha da fachada, pelo lado de fora, antes da gente entrar, tá bom? É uma casinha de 2 andares, como vocês perceberam aí, e não tem o pátio em cima, gente, não tem não, viu? É vazado. Agora, a gente vai entrar lá dentro, tá bom? Aqui dentro, opa, olha essa visão. Quase que vocês escorregam, né, gente? Desculpa. É que aqui eu faço tudo. Eu seguro a câmera, eu edito, eu falo, eita, eu reformo. Ó, aqui é uma visão geral de como ela já tá por dentro. Quem não lembra dessa casinha, gente, pega aí o vídeo antigo dela, quando chegou. Mudou demais. Eu mesma vou assistir já, porque eu tô curiosa. Porque a gente vai fazendo e ao longo do tempo a gente vai se acostumando, né, com a carinha dela. E aí não percebe o quanto já evoluiu. Pronto, agora vamos lá, que eu vou descrever os detalhes. Os detalhes. Aqui eu fiz um acabamento com palitinho de picolé, tá? Ela tinha alguns buracos, vamos dizer assim, por exemplo. O relevo da janela, você tem o relevo da janela pela parte de fora, mas a parte de dentro não, tá vendo que ela é oca? Aqui, isso me desagradou demais. Então, eu fui revestindo esses espaços vazios com palitinho de picolé. Do lado de cá, ó, pra vocês verem como é que já tá a diferença. E eu já tô dando spoiler da cozinha, né? Ela não é uma casinha grande, mas ela tem uma altura muito boa e que eu gosto, porque facilita na hora de mexer, na hora de brincar, reformar, bem mais fácil do que as que tem o teto baixinho, que aí dificulta bastante e deixa a casinha mais escura. Mas então, continuando. Revesti com a madeira, depois eu vou tampar os espaços aqui, ó, os vincos da madeira com a argamassa, vai ficar parecendo uma coisa só, vai ficar bem bonitinho e vou pintar de branco, tá? Não vai ficar nesse tom, não. Pode ver que aqui, ó, eu já pintei de branco, o rodapé, esse daqui ainda não, então esse aqui tá bem com carinha de palito de dente. E vou fazer as pintinhas de dálmata em todas essas partes em branco aqui que eu tô moldurando, né? Vocês podem ver, é como se fossem molduras do papel de parede. Ó que gracinha aquela janelinha ali de pintinhas já. Muito fofo! E o que eu tô usando de papel de parede? É um tecido, gente, ó. É um tecido bem estilo, assim, colonial. É um tecido bem famoso, mas eu não sei o nome dele, pra falar a verdade, tá? E aí, pra dar ainda mais um charme, eu usei essa fita azul, tá? Isso aqui não é preto, é um azul. Ó o brilho. Pra dar um acabamento, fica bem bonitinho. Vou colocar essa fita em tudo, gente. Ainda falta colocar, ó. Então, ainda tem bastante trabalho pra fazer.
e tá ficando a coisinha mais linda. O piso, isso aqui, gente, o piso, ele era de outra cor. Eu acho que era marrom, não lembro. De verdade, eu não lembro, gente. E aí eu passei uma cor por cima, e por cima dessa cor eu passei o verniz. O engraçado é que é o mesmo verniz da porta, no piso deu certo, e na porta não, ó. Se bem que esse lado da porta tá fosco, porque eu não passei o verniz. Mas pra ele ficar com esse brilho aqui, ó, é porque ele foi envernizado, tá? Tanto no andar de baixo, quanto no andar de cima, ó, pra vocês verem. E ficou bem bonito. Um trabalho também que eu fiz no teto, e ó, olha como é que tava antes a parede e depois com o papel de parede, que é esse tecido. Mas desculpa, eu falo uma coisa e depois emendo em outra, né? Não sei como é que vocês me aguentam. Ó, o teto ficou a coisa mais linda. Me perguntaram no TikTok como é que eu fiz esse teto. Eu me confundi, eu falei que era tecido, mas isso aqui não é um tecido, gente. Isso aqui é aqueles forros de mesa, de plástico. Viu? É plástico, tá? E o que que eu fiz? Primeiro eu usei uma chapa de revestimento. Bem aqui, ó, esse branquinho, não sei se vocês estão vendo. Esse grossinho aqui é uma chapinha de revestimento autoadesiva, que o pessoal geralmente usa em casa alugada, sabe? Pra mudar a cor do piso, pra mudar a cor da parede, essas coisas. E aí eu usei aqui pra tampar o teto, porque o teto era a coisa mais esquisita. Era tipo esse aqui, ó. Cheio de desenho, cheio de coisa nada a ver, buraco. E aí eu tampei primeiro com essa placa e depois eu vim com esse forro de mesa aqui de plástico, ó. E colei. E eu gostei tanto, mas tanto do resultado, porque ficou parecendo gesso, ó, de mentirinha. Vocês estão conseguindo aí admirar? Ai, eu fiquei apaixonada, nossa, apaixonada. Aqui, vocês podem ver que eu já fiz uma pequena decoração, né? Já tem um quadrinho ali de flores, já tem a mesinha onde eu quero que ela fique. Escolhi uma mesinha que ela é bem colonial, ó, cheia de detalhes. Essa mesinha, ela era verde, eu comprei ela na Temu, e ó, ela tem os detalhes, já pintei ela de branco, e porque eu quero que tudo combine. Cada pecinha aqui dentro eu quero que combine. Tô pensando se eu vou fazer detalhes de pintinhas nela. Talvez, vamos ver, no andar da carruagem. Eu também não quero que fique algo exagerado, eu quero que fique algo delicado, entendeu? Por exemplo, ali na janela, ó. Ah, outra coisa muito legal que eu esqueci de avisar vocês, essa parede é falsa. Mas ela ficou muito boa e firme, ó. Essa parede aqui era um pedaço de madeira de uma daquelas caixinhas de miniatura que faça você mesmo, sabe? Que você compra uns kitzinhos, que tá bem alto agora, uns kitzinhos de café e que você vai montando. Então, eu peguei essa parede de lá, tá? E ficou muito boa, gente. Ficou maravilhoso. O tamanho tá certo, tá tudo certo. Eu precisava de uma divisória que tava muito uma coisa só. E aí eu fiz essa divisória. E acabei escolhendo esse lado daqui pra ser a cozinha, porque o armário de cozinha é muito reto, ó. Então, aqui ia ser complicado. Não tava gostando muito da disposição do lado de cá. Ali ia acabar tampando esse detalhe aqui, que é meio hexagonal. É hexágono, né, gente, que fala? E aí ia tampar esse detalhe se eu colocasse a cozinha assim, ó. Então, achei que seria um desperdício, então eu gostei mais dessa parte aqui, que tem mais linhas retas. E aí eu consigo dispor o armáriozinho da cozinha de maneiras diferentes, ou retinho assim, ou de lado, como tava antes, ó. Porque bem aqui a gente tem ainda... Ai, como é que eu falo? Essa parte aqui em alto relevo, uma pilastra, isso, uma pilastra. E aí ela meio que atrapalha também, e ela tem dos dois lados, ó. Essa daqui já tá mais prontinha, ó, tá mais bonitinha. Então, é um quebra-cabeça, gente, que eu vou fazendo até ficar do jeitinho que eu quero, bem bonitinho. Agora, uma curiosidade foi esse cuco, esse reloginho aqui, que eu fiz à mão. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de faça você mesmo, sabe? Como eu fiz esse cuco, que ficou uma gracinha. Gente, eu me surpreendi tanto com o resultado desse cuco. Ó, a correntinha, a pontinha dela, se vocês perceberem, é uma tarraxinha de brinco. É uma tarraxinha de brinco. E olha que legal, ficou o máximo, eu amei muito.
Muito, 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 muito mesmo. Fiquei apaixonada nessa mini casinha. Vocês me viram ali no espelho, né? Pronto. Que mais aqui? Ah, sim. Aí eu comecei a decorar, né? Coloquei alguns quadrinhos, porque isso me ajuda a visualizar de como tá ficando, como eu quero que fique. Por exemplo, aqui é o quarto principal, eu quero que a cama de casal fique aqui embaixo. Nessa árvore, tá vendo que é uma árvore? O desenho que eu escolhi, eu recortei certinho pra ser essa árvore. E coloquei o quadro de flores. Achei que as flores ornaram muito bem com o vinho. Inicialmente eu não tinha gostado, gente, desse vinho aqui, eu quase mudei. Mas colocando a mamãe dálmata, eu vi que ficou uma coisa romântica, ficou legal, sabe? Então eu acho que eu vou manter. As janelas, os detalhes ali vai continuar em branco, com as pintinhas depois. E eu vou continuar o revestimento do papel de parede, que, entre aspas, é tecido, né? É um tecido, só que assim, dá muito trabalho, porque eu tenho que fazer tudo recortando o tamanho certo, colando. E pra cola eu uso a cola decoupage, tá? E depois eu venho com essa cola decoupage e passo por cima do tecido pra invernizar ele, proteger ele de ficar amarelado, de ficar sujo, que aí eu posso limpar depois com um pano úmido sem problema nenhum, sem risco de estragar a casinha, tá? A pecinha. Mas, claro, depois de pronto, preferencialmente guardar no lugar bem seco, arejado, sem luz direta para não amarelar, porque é o sol que queima a cor da casinha, né? Por isso que ela amarela. E tem algumas casinhas minhas que quando elas estão prontas, eu acabo embalando com plástico. O meu sonho era caixa de acrílico, mas é muito caro. E aí eu embalo com plástico para proteger de poeira. Se eu tô muito inspirada e eu deixo elas expostas assim, ó, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez no mês, aquelas mais altas, né, que é mais difícil, eu limpo, eu desço elas aqui pra baixo, eu sei que for redundante, pra estante, né, na bancada, e vou limpando cômodo por cômodo, pecinha por pecinha. Dá muito trabalho, então geralmente eu tiro um dia só pra isso, tá? Pra manter a casinha, porque se a gente não cuidar, estraga mesmo, tá bom? Aqui vocês podem ver que eu tentei tampar com argamassa essas partes expostas do parafuso, que isso aqui, ó, essa bolinha, tem um parafuso. Eu não sei, gente, pra que um parafuso numa casinha de plástico, de brinquedo, sabe? As crianças têm que ser muito agressivas para precisar de um encaixe desse com parafuso. Enfim, não odiei esse negócio saltando pra fora. E aí eu tentei tampar com argamassa, mas não ficou legal também, ó. Então ainda tô pensando a respeito o que eu vou fazer com isso. Porque eu acho que nem com papel de parede vai tampar da forma como eu queria. Enfim, vamos voltar aqui pra cozinha e aí eu já vou finalizar o vídeo pra não ficar muito longo, que eu sei que fica cansativo pra vocês. Mas deixa eu mostrar essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha não é da Sylvania Family, tá? Ela é uma imitação que eu comprei na Shopee na época e deve ter vídeo aqui no canal de unboxing, com certeza, acho que foi meus primeiros vídeos. E eu tô reformando ela, tá? Ele era nesse tom de amarelinho bege, assim, mas eu não gostei muito. E o legal da tinta é que se você souber pincelar, principalmente a fosca, tá? A câmera não querendo focar. Você consegue fazer os veios, assim, as linhas, tá vendo? Com o próprio pincel pra parecer uma textura, pra parecer madeira. E é isso que eu quero. Eu quero trazer mais aspecto de realidade pra pecinha. Aqui tá um pouquinho manchado, né? O chato da tinta fosca, ela pega muito bem, mas ela descasca se você arranhar com a unha assim, ó. Viu só? Então, o ideal é pintar e depois deixar quietinha. Ou passar um verniz fosco por cima pra proteger a pecinha. Eu não sou de ficar manipulando muito minhas pecinhas depois de pintar, gente, então eu acabo não passando verniz, tá? Mas se você quiser conservar a sua pecinha, se você for manipular muito, se realmente for brincar, mexer, tem que passar o verniz depois. Porque a tinta fosca PVA ou acrílica fosca, que são as que eu uso, né, pra fazer essas texturas,
elas descascam. É só você arranhar assim que elas descascam. Igual eu mostrei aqui pra vocês que eu tava tirando esse excesso aqui de tinta, ó, do forninho. Então, descasca mesmo. Se você ficar passando a unha assim, ó, viu que até com a unha saiu? Aí acaba estragando, né, todo o trabalho que você fez. Então, enfim, ela veio, essa pecinha específica, ela veio com a parte de cima aqui, que eu tirei usando uma faca de cozinha esquentada no fogão. Misericórdia. Por favor, crianças, não façam isso. Estejam sempre na companhia de um adulto. Arranquei, depois lixei e ficou feinho assim, ó. Mas eu pretendo colocar algum revestimento aqui por cima. Ainda tô decidindo as cores dessa pecinha, desse móvelzinho. Embaixo, já viram que eu fiz uma base branca, né? Vamos ver se eu vou manter essa base branca. E ela é muito fofinha, ó. Ela é uma imitação de Sylvania Femme, mas não é a original. E eu quero que combine muito com essa cozinha. Então, eu tenho a ideia de deixar ou assim, né? Que aí lava a louça e olha pela janela. Ou de ladinho, assim, que aí eu consigo colocar uma geladeira ali naquele cantinho e mesmo assim a gente mantém a pia e o fogão. Porque desse jeito aqui, ó, por mais que eu ache lindo que eu consigo visualizar tanto o fogão quanto a pia, eu acho lindo. Fica ruim porque aqui eu fico sem local pra colocar a geladeirinha, não sei se eu coloco aqui nessa parede, mas aí já vai tampar, entendeu? Então ainda estou pensando. É isto. Gente, foi isso. Por enquanto ela tá assim. Comprei um tapetinho vermelho pra combinar com as cores, né? Porque as cores que eu tô escolhendo pra essa casinha é o vermelho, o azul e o branco. E engraçado que é igualzinha a bandeirinha, né? Da Inglaterra, se for falar as cores assim. Mas eu acho que essa casinha realmente tem essa pegada mais, assim, londrina, sabe? Mais internacional. E eu gostei muito, e eu acho que essa família de dálmata também vai amar. Mas me contem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa casinha. Se vocês têm alguma sugestão. Se querem que eu faça o videozinho, né, ensinando a fazer um mini cuco, um mini relógio. Eu tô com alguns aí em andamento. E vou atualizando vocês aqui da reforma da casinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me desculpem, eu sei que eu fiquei em falta aqui com vocês. Mas realmente esses dias têm sido muito, muito corridos. Mas sempre que eu consigo, eu venho e atualizo vocês, tá? O certo é ter vídeo toda semana, quem já me acompanha sabe disso. E eu pretendo honrar esse compromisso. Tentei, gente, mas não consigo gravar todos os dias, tentei de verdade. Mas dá um trabalho, eu tenho que sentar com muito carinho, com calma, pra fazer os vídeos e mostrar pra vocês. Lá no TikTok vocês conseguem me acompanhar mais, assim, em tempo real, vamos dizer, ao vivo, né, das coisinhas que eu tô fazendo. Então, quem ainda não me segue por lá, também é Petite Mini Home. Curtam, compartilhem, se inscrevam, que isso me incentiva demais a manter o canal, tá? Eu não ganho nada com esse canal, não tenho patrocínio nenhum, tá? Queria muito ser patrocinada com as tintas, materiais, miniaturas, meu sonho, quem sabe um dia. Também nunca recebi nenhum recebidos, tá? De inscritos. Fica aí se um dia vocês quiserem me mandar alguma coisinha, uma casinha pra eu reformar. Não sei se eu vou devolver, porque eu me apego a todas elas. Então, se for mandar, é pra ficar. Mas, assim, só queria pontuar que eu faço esse canal porque eu amo miniatura, eu amo compartilhar com vocês. Vocês me fazem muito bem saber que existe uma comunidade que também ama casinhas de boneca, ama miniaturas e ama Sylvania Femme, me faz muito bem, tá bom? Um grande beijo, espero ver vocês nos próximos vídeos. E é isso. Tchau! Opa, voltei aqui rapidinho, gente, só pra mostrar aqui no final uns vídeos curtinhos que eu gravei à parte, enquanto eu pintava e pincelava alguns detalhes dessa casinha. Aí, se vocês quiserem assistir, só continuem aqui o vídeo. É bem rapidinho, acho que são 2 minutinhos, vocês vão gostar. Agora sim, um beijo e tchau!